Bom dia com alegria. E como eu já falei, não sei se você vai estar assistindo essa mensagem pela manhã, pela tarde ou pela noite. Então, bom dia com alegria, boa tarde com alegria e boa noite com alegria, dependendo do momento que você vai estar ouvindo essa mensagem. Agradecida a Deus pela noite de descanso, agradecida a Deus pelo amanhecer, né? E que nós venhamos a cada instante da nossa vida, sim, reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus sobre nós, a cada anoitecer, a cada amanhecer, a cada instante, a cada piscar de olhos de vida. Amém? Agradecer a Deus por todas as coisas. Vamos para a nossa mensagem de hoje, que está no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, que diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Queridos, a cada dia nós temos uma belíssima mensagem de vida, né, para nós. E hoje vai estar nos ensinando sobre quem é Deus, sobre a obra de Deus na vida do pecador, né? A bendita misericórdia do Senhor derramada sobre o pecador, né? Aquele que busca se arrepender também, né? Mas a misericórdia de Deus também não é só para aqueles que se arrependem, queridos. Não é só para aqueles que buscam ao Senhor, porque se fosse assim, ai do universo, né? Porque um grande exemplo da misericórdia de Deus para com toda a humanidade é a chuva. A chuva e o sol. Porque muitas das vezes a gente foca na chuva, né? A chuva é uma bênção e tal, mas o sol também é uma grande bênção, com certeza. Porque nós precisamos também do sol, não é? Para secar nossas roupas molhadas. Também a plantação precisa de sol também, né? Tudo e todos precisam também do sol, mas muitas das vezes a gente foca mais na chuva. Mas falando sobre a chuva, queridos, a chuva é uma bênção que cai sobre a terra, sobre todos, sobre os bons, sobre os ruins, sobre aqueles que reconhecem a bondade de Deus, sobre aqueles também que não reconhecem a bondade de Deus, muitas das vezes só murmura, né? Então, isso é a misericórdia de Deus. Ela não é só sobre aqueles que o buscam, aqueles que obedecem, aqueles que adoram a Ele, o Deus Criador, mas também sobre toda a humanidade. A misericórdia de Deus é derramada. Louvado seja Deus, né? E a nossa reflexão do nosso devocional tem como tema Deus se alegra na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia, que está em Miqueias, né? 7, versículo 18, que é a passagem bíblica que nós acabamos de ler. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Para ele, a obra de destruição é acusação, é uma obra estranha. Isaías 28, 21. Entretanto, com misericórdia e amor, ele ergue o véu do futuro e revela aos seres humanos os resultados de um caminho de pecado. A palavra de Deus revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você. Glória a Deus, que está escrito em Êxodo, capítulo 33, versículo 18 e 19. Essa é a sua glória. Quando o Senhor passou diante de Moisés, ele proclamou a respeito de si mesmo: O Senhor Deus é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Ele é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Jeremias, capítulo 4, versículo 2. Jeremias não, perdão, Jonas. Porque tem prazer na misericórdia. Miqueias, capítulo 7, versículo 18.
Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em ira-se e grande misericórdia, e que mudas de ideia quando ao mal que anunciastes. Jonas 4, versículo 2. Viram aí, amados? Eu peço a você que sempre que eu estiver passando a reflexão, que eu passar falar as passagens bíblicas, confira na sua Bíblia, né? Todas essas passagens bíblicas que eu falar para você confirmar, tá? Então, amados, nos mostrou a fidelidade e a bondade do Senhor sobre a vida do pecador e sobre todos, né? Que falou sobre Jonas. Jonas foi chamado para levar a mensagem a Nínive, mas aí com Jonas conhecendo aquele lugar que era tenebroso, era aterrorante aquele lugar, né? Tinha muitas perversidades e eles, como é que eu vou chegar naquele local para levar a mensagem do Senhor, aquele povo tão estranho, estranho de forma violenta, né? Tudo de mal acontecia naquele lugar. E Jonas tentou fugir, porque ele sabia, ele reconhecia que Deus era um Deus de bondade e misericórdia. Se ele levasse a mensagem àquele lugar, o povo se arrependeria e tal, mas era difícil para ele levar a mensagem ali em um lugar tão difícil, né? De pessoas tão difíceis. Mas aí deu tudo certo. Pode ler aí a história de Jonas na sua Bíblia, que é uma história de reflexão maravilhosa para a nossa vida, para o chamado do povo de Deus para levar a mensagem. Mas no final deu tudo certo. Deus resgatou, falar um pouquinho para que vocês tenham curiosidade e vão lá estudar a história de Jonas. Mas deu tudo certo no final, graças a Deus. Mas é uma história assim bem para a gente refletir, né? Sobre o chamado de Deus na missão para nós. Mas a misericórdia e a bondade de Deus, amados, cobre a todos, os bons e os ruins, né? E mais ainda também aqueles que buscam ao Senhor, né? Aqueles que aceitam o seu chamado e aqueles que buscam intensamente, reconhecendo a grande misericórdia de Deus nas nossas vidas. Que assim seja para mim, assim seja para você, que vemos reconhecer o Deus que temos, um Deus bondoso e misericordioso a todo tempo, um Deus compassivo, tardio em irar-se, que dá oportunidade de arrependimento para nós a todo momento enquanto estamos com vida. Então, que enquanto estamos com vida, queridos, venhamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar estar na presença do Senhor, buscar a Ele, né, enquanto há tempo. Então, Ele está pronto para derramar sua misericórdia, sua bondade, o seu perdão. E nós temos que estar prontos e alegres, felizes em aceitar esse Deus de poder que nós cremos e que nós temos. Amém? Que Deus abençoe, que tenha um dia abençoado na santa presença do Senhor. E se você está gostando da reflexão, pode comentar, pode curtir, né? Pode compartilhar com a família, com os amigos, para que eles também recebam essa mensagem de salvação. Eu sempre falo aqui sobre com vocês, porque não é à toa que eu estou fazendo essa mensagem. Assim como eu sou feliz em Cristo, eu quero que você também conheça esse Deus que eu sigo, esse Deus que eu creio. E por isso que eu peço que compartilhe também com os familiares, com as famílias, com os amigos, né? Para que todos também tenham o desejo de buscar ao Senhor, de conhecer ao Senhor verdadeiramente e ter uma comunhão com Ele. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo momento com Deus. Tchau!